O efeito cumulativo. Alavanque sua renda, sua vida e seu sucesso. De Darren Hardy. Editora Alta Life. Capítulo 2. Escolhas. Todos viemos ao mundo da mesma forma. Pelados, com medo e ignorantes. Depois dessa entrada triunfal, a vida que nos resta é simplesmente um acúmulo de todas as escolhas que fazemos. Elas podem ser nossas melhores amigas ou nossas piores inimigas. Podem nos entregar a nossos objetivos ou nos enviar para orbitar em uma galáxia muito distante. Pense nisso. Tudo que existe na sua vida é devido a uma escolha que você fez sobre alguma questão. Escolhas estão na base de cada um dos seus resultados. Cada escolha começa com um comportamento, que com o tempo se transforma em um hábito. Faça escolhas ruins e poderá se ver de volta à etapa de planejamento, forçado a fazer escolhas novas e geralmente mais difíceis. Não escolha nada e terá escolhido ser o receptor passivo de tudo que entrar no seu caminho. Basicamente, você faz suas escolhas e então suas escolhas moldam você. Cada decisão, não importa o tamanho, altera a trajetória da sua vida. Cursar ou não a faculdade, com quem se casar, beber ou não aquele último drink antes de dirigir, fofocar ou ficar calado, fazer mais uma ligação de prospecção ou encerrar o expediente, dizer ou não, eu amo você. Cada escolha tem um impacto no efeito cumulativo da sua vida. Este capítulo trata da consciência de fazer escolhas que apoiam o crescimento da sua vida. Parece complicado, mas você ficará maravilhado por sua simplicidade. 99% de suas escolhas não serão mais inconsistentes. A maioria das suas rotinas diárias e tradições não surgirá mais como uma reação à sua programação. Você se perguntará, e será capaz de responder: quantos dos meus comportamentos não foram votados por mim? Quais das minhas ações não foram conscientemente escolhidas por mim, mas ainda assim as realizo todos os dias? Ao empregar as mesmas estratégias à prova de idiotas que usei para impulsionar a minha própria vida e carreira, fortalecidas pelo efeito cumulativo, você será capaz de afrouxar as amarras das coisas que estão se desenrolando em sua vida e levando-o na direção errada. Será capaz de apertar o botão de pausa antes de entrar no território da idiotice. Experimentará a facilidade de tomar decisões que levem a comportamentos e hábitos que sempre lhe deem suporte. Seu maior desafio não é fazer mais escolhas intencionalmente com frequência. Isso seria fácil de consertar. Seu maior desafio é que você tem feito escolhas como um sonâmbulo. Metade do tempo não está nem consciente de tê-las feito. Nossas escolhas muitas vezes são moldadas pela nossa cultura e criação. Elas podem estar tão enredadas em nosso comportamento e hábitos que parecem além de nosso controle. Por exemplo, você já passou pela situação de estar cuidando de suas coisas, aproveitando a vida, quando, de repente, faz uma escolha idiota ou uma série de pequenas escolhas que acabam sabotando seu trabalho duro e seu embalo, aparentemente por razão nenhuma. Você não tinha a intenção de se sabotar, mas por não pensar em suas decisões, pesar os riscos e resultados em potencial, se viu enfrentando consequências não intencionais. Ninguém pretende ficar obeso, falir ou se divorciar, mas muitas vezes, se não sempre, essas consequências são resultado de uma série de pequenas escolhas ruins. Elefantes não mordem. Você já foi mordido por um elefante? E por um mosquito? São as pequenas coisas na vida que mordem. Ocasionalmente, vemos grandes erros ameaçarem destruir uma carreira ou uma reputação em um instante. O famoso comediante que berra insultos raciais durante uma apresentação de stand-up,
as piadas bêbadas antissemitas de um humanitário que já foi célebre, o senador contra os direitos dos homossexuais que foi pego solicitando sexo a um gay em um banheiro, a admirada jogadora de tênis que ameaça um juiz de forma atípica com um jorro de xingamentos. Claramente, esses tipos de escolhas ruins têm grandes repercussões. Mas mesmo que você tenha feito tais grosserias no passado, não estamos preocupados aqui com retrocessos extraordinários ou momentos trágicos singulares. Para a maioria de nós, as pequenas escolhas frequentes e aparentemente irrelevantes são o mais importante. Estou falando das decisões que você acha que não fazem diferença alguma. As pequenas coisas que, inevitável e previsivelmente, o desviam do sucesso. Sejam elas manobras estúpidas, comportamentos indiferentes, ou estejam elas disfarçadas de escolhas positivas, que são especialmente traiçoeiras. Essas decisões aparentemente insignificantes podem tirá-lo completamente do seu rumo, pois você não está ciente delas. Você se sente esgotado, entorpecido e não tem consciência das pequenas ações que o tiram da trajetória. É o efeito cumulativo trabalhando, com certeza. Ele está sempre trabalhando, lembra? Mas nesse caso ele trabalha contra você porque você está como um sonâmbulo. Por exemplo, você engole uma lata de refrigerantes e um pacote de batatinhas e de repente percebe, apenas depois de acabar com o pacote todo, que pisou na jaca, deixando totalmente de lado um dia inteiro de alimentação saudável. E nem estava com fome. Você acaba se enrolando e perde 2 horas assistindo a programas de TV aleatórios. Não, esquece isso. Vamos lhe dar algum crédito e dizer que foi um documentário educacional. Até perceber que perdeu a noção de que precisava se preparar para uma apresentação importante a ser feita para um cliente valioso. Você conta uma mentira de forma instintiva para uma pessoa querida por nenhuma razão importante, quando a verdade não faria mal algum. O que está acontecendo? Você se permitiu fazer uma escolha sem pensar. E enquanto estiver fazendo escolhas de maneira inconsciente, não será capaz de escolher mudar conscientemente esse comportamento ineficaz e transformá-lo em hábitos produtivos. Chegou a hora de acordar e fazer escolhas fortalecedoras. Todo dia é dia de agradecer. É fácil apontar o dedo para os outros, não é? Não consigo progredir por causa do incompetente do meu chefe. Eu teria conseguido aquela promoção se não fosse pelo meu colega fura-olho. Estou sempre de mau humor porque meus filhos me enlouquecem. E temos um dom especial no departamento de apontar dedos quando se trata de relacionamentos amorosos. Sabe quando a outra pessoa é quem precisa mudar. Alguns anos atrás, um amigo meu estava reclamando de sua esposa. Do meu ponto de vista, ela é uma mulher incrível e ele era sortudo por estar com ela. Disse isso a ele, mas meu amigo continuou a apontar todas as maneiras pelas quais a esposa era a responsável por sua infelicidade. Foi então que compartilhei uma experiência que tinha verdadeiramente mudado meu casamento. Em um dia de ação de graças, decidi manter um diário de gratidão por minha esposa. Todos os dias por um ano inteiro, eu registrei pelo menos uma coisa de que gostava nela. O jeito como interagia com os amigos, como ela cuidava dos nossos cachorros, o modo como arrumava a cama, uma refeição suculenta que preparava ou a maneira linda como arrumou o cabelo naquele dia. Qualquer coisa. Eu procurava coisas que minha esposa fazia que me tocavam, revelavam atributos, características ou qualidades das quais eu gostava. Escrevi tudo secretamente por um ano inteiro. No fim daquele período, havia preenchido um diário inteiro. Quando entreguei a ela no dia de ação de graças seguinte, ela chorou, dizendo que aquele tinha sido o melhor presente que já recebera, ainda melhor do que a BMW que eu dei a ela de aniversário. O engraçado é que a pessoa mais afetada por esse presente fui eu. Todos esses registros me forçaram a focar
os aspectos positivos da minha esposa. Eu estava buscando conscientemente todas as coisas que ela fazia certo. Esse foco sincero sobrepujava qualquer outra coisa que eu pudesse ter reclamado. Eu me apaixonei profundamente por ela novamente, talvez ainda mais do que nunca, pois estava vendo as sutilezas em sua natureza e seu comportamento em vez de suas qualidades mais óbvias. Meu carinho, minha gratidão e minha intenção de descobrir o melhor nela foi algo que se manteve no meu coração e nos meus olhos todos os dias. Isso fez com que eu estivesse presente em meu casamento de um modo diferente, o que, é claro, também a fez responder de outra maneira. Logo, eu tinha ainda mais o que escrever no meu diário de gratidão. Como resultado de reservar meros 5 minutos do meu dia, mais ou menos, para documentar todas as razões pelas quais eu era grato por tê-la, experimentamos um dos melhores anos de nosso casamento e ele melhorou ainda mais depois disso. Depois de compartilhar minha experiência, meu amigo decidiu manter um diário de gratidão por sua esposa. Nos primeiros meses, ele transformou completamente seu casamento. Escolheu procurar e focar as qualidades positivas de sua mulher. Isso mudou sua visão sobre ela e mudou o modo como ele interagia com ela. Como resultado, ela fez escolhas diferentes sobre a maneira como reagia a ele. O ciclo se perpetuou, ou podemos dizer, se acumulou. Assumindo 100%. Todos somos homens e mulheres formados pelo próprio esforço, mas apenas os bem-sucedidos ganham crédito por isso. Eu tinha 18 anos quando fui apresentado a ideia de responsabilidade pessoal em um seminário e o conceito transformou a minha vida totalmente. Se você jogasse fora o restante desse livro e apenas praticasse esse único conceito, dentro de 2 ou 3 anos as mudanças em sua vida seriam tão grandiosas que seus amigos e familiares teriam dificuldade em se lembrar do seu velho eu. Nesse seminário ao qual eu compareci aos 18 anos, o palestrante perguntou: qual é a porcentagem de responsabilidade compartilhada que você tem para fazer com que um relacionamento dê certo? Eu era um adolescente muito sábio sobre os caminhos do amor verdadeiro. É claro que eu tinha todas as respostas. 50%, 50%, falei sem pensar. Era tão óbvio. Ambas as pessoas devem estar dispostas a compartilhar a responsabilidade igualmente. Caso contrário, alguém está sendo enganado. 51%, 49%, grita outra pessoa, argumentando que você teria que estar disposto a se esforçar um pouco mais do que a outra pessoa. Relacionamentos não são construídos por atos de autossacrifício e generosidade? 80%, 20%, gritou outra. O instrutor se virou para o cavalete e escreveu 100%, 1%, em letras pretas e garrafais. É necessário estar disposto a dar 100% sem nenhuma expectativa de receber algo em troca, disse ele. O relacionamento só dará certo quando você estiver disposto a assumir 100% da responsabilidade por fazê-lo funcionar. Caso contrário, um relacionamento deixado ao acaso sempre estará vulnerável a algum desastre. Eita! Eu não estava esperando por isso, mas compreendi rapidamente como esse conceito poderia transformar todas as áreas da minha vida. Se eu sempre assumisse 100% da responsabilidade por tudo que vivesse, reconhecendo completamente todas as minhas escolhas e todas as maneiras pelas quais reagisse ao que acontece comigo, teria o poder. Tudo dependia de mim. Eu era o responsável por tudo o que fazia, o que não fazia e como reagia ao que faziam comigo. Sei que você acha que assume a responsabilidade por sua vida. Ainda não encontrei ninguém que não diga: é claro que eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Mas depois de observarmos como a maioria das pessoas funciona no mundo, há muito apontar de dedos, vitimismo, culpa e expectativa de que a outra pessoa ou o governo resolva seus problemas.
Se já culpou o trânsito pelos seus atrasos ou decidiu que estava de mau humor por algo que seu filho, companheiro ou colega de trabalho fez, você não está assumindo 100% de sua responsabilidade pessoal. Chegou tarde porque a impressora estava sendo usada? Talvez não devesse ter esperado até o último minuto. Seu colega de trabalho estragou sua apresentação? Você não deveria ter revisado tudo antes de fazê-la? Não está conseguindo se dar bem com seu filho adolescente irracional? Há diversas aulas e livros fantásticos para ajudá-lo a lidar com isso. Somente você é responsável pelo que faz, deixa de fazer ou por como reage ao que é feito a você. Esse mindset empoderador revolucionou a minha vida. A sorte, as circunstâncias ou a situação certa não eram importantes. Se algo deveria acontecer, só dependia de mim. Eu era livre para voar. Não importava quem era o presidente eleito, ou quanto a economia havia despencado, ou o que os outros diziam, faziam ou não faziam. Eu ainda tinha 100% de controle sobre mim mesmo. Ao escolher me libertar totalmente do vitimismo do passado, do presente e do futuro, acertei em cheio. Eu tinha o poder ilimitado de controlar meu próprio destino. Tendo sorte. Talvez você simplesmente se ache azarado, mas na verdade essa é só mais uma desculpa. A diferença entre ficar incrivelmente rico, feliz e saudável, ou quebrado, deprimido e doente, são as escolhas feitas no decorrer da vida. Nada mais fará diferença. Deixe-me falar uma coisa sobre sorte. Somos todos sortudos. Se você está vivo, com saúde e tem comida na geladeira, é uma pessoa extremamente sortuda. Todos têm a oportunidade de ser sortudos, porque, além de ter o básico da saúde e da alimentação, a sorte se resume apenas a uma série de escolhas. Quando perguntei a Richard Branson se ele achava que a sorte tinha feito parte do seu sucesso, ele respondeu: sim, todos temos sorte. Você tem sorte se vive em uma sociedade livre. A sorte nos rodeia todos os dias. Coisas afortunadas nos acontecem constantemente, quer reconheçamos isso ou não. Eu nunca fui mais ou menos sortudo do que ninguém. A diferença é que quando a sorte aparece no meu caminho, eu a aproveito. Falou como um verdadeiro sábio. Enquanto estamos falando disso, creio que o velho provérbio que escutamos com frequência, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, não seja o bastante. Eu acredito que haja outros dois componentes cruciais na sorte. A fórmula completa para ter sorte: preparação, crescimento pessoal, mais atitude, crença ou mindset, mais oportunidade, algo bom que cruza o seu caminho, mais ação, fazer algo em relação a essa coisa boa é igual a sorte. Preparação. Por meio da melhora e da preparação constante de si mesmo, habilidades, conhecimentos, especialização, relacionamentos e recursos, você tem os meios necessários para aproveitar as grandes oportunidades quando elas surgem, quando a sorte bate a porta. Então você pode ser como Arnold Palmer, que disse à revista Success, em fevereiro de 2009. É uma coisa engraçada, quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Atitude. É aqui que a sorte escapa da maioria das pessoas e onde Sir Richard é preciso em sua crença de que ela está à nossa volta. É simplesmente uma questão de ver situações, conversas e circunstâncias como fortuitas. Não é possível enxergar o que não se procura e não se pode procurar o que não se acredita. Oportunidade. É possível fazer sua própria sorte, mas a sorte da qual falo aqui não é planejada, não chega mais rápido e nem de modo diferente do esperado. Neste estágio da fórmula, a sorte não é forçada. Ela é um acontecimento natural e muitas vezes se manifesta aparentemente por vontade própria. Ação.
É aqui que você entra em jogo. Independentemente de como essa sorte lhe foi entregue, do universo, de Deus, do duende da caixa de cereal ou de qualquer outra coisa ou pessoa a quem você associe a vinda da sorte, é o seu momento de agir. É isso que separa pessoas como Richard Branson de pessoas como Joseph Wallington. Quem é Joseph? Exatamente, você nunca ouviu falar dele. Isso porque ele falhou em agir em relação a todas as coisas fortuitas que aconteceram a ele. Então não reclame mais das cartas que recebeu da vida para jogar, das grandes derrotas que sofreu ou de qualquer outra circunstância. Inúmeras pessoas têm mais desvantagens e obstáculos maiores do que você, e ainda assim são mais ricas e mais realizadas. A sorte é uma distribuidora igualitária de oportunidades. A dona Sorte brilha para todos, mas em vez de colocar óculos escuros, você precisa olhar para o céu. No fim das contas, o responsável é mesmo você, bebê. Não tem outro jeito. A mensalidade alta da UVD, Universidade da Vida Dura. Quase uma década atrás, fui convidado para ser sócio em um novo empreendimento de startup. Investi uma soma considerável de dinheiro no negócio e trabalhei incansavelmente nele por quase 2 anos antes de descobrir que meu sócio havia administrado mal e desperdiçado todo o dinheiro. Perdi mais de $330 mil. Não tentei processá-lo. Na verdade, emprestei ainda mais dinheiro a ele mais tarde por uma questão pessoal. O ponto é que a perda foi minha culpa. Eu havia concordado em ser seu sócio sem fazer uma diligência prévia de seu passado e caráter pessoal. Durante nossa sociedade, não analisei o que esperava. Poderia justificar isso dizendo que confiava nele, mas a verdade é que eu era culpado por ter preguiça, por não ter vigiado as finanças com mais cuidado. Eu não só havia escolhido começar esse relacionamento e esse negócio, mas também fiz muitas escolhas ignorando os sinais e os avisos de perigo. Como escolhi não ser completamente responsável pelo negócio, no fim, fui responsável pelos resultados. Quando fiquei sabendo dos problemas, escolhi não perder mais tempo lutando contra eles. Em vez disso, usei um tempo para me recuperar, aprendi a lição e segui em frente. Em retrospecto, hoje faria novamente a mesma escolha de me recuperar e seguir em frente. Agora desafio você a fazer o mesmo. Não importa o que tenha acontecido, assuma totalmente a responsabilidade, seja algo bom ou mal, uma vitória ou uma derrota. Assuma. Meu mentor Jim Rohn disse: o dia em que você passa da infância para a vida adulta é o dia em que assume a responsabilidade total por sua vida. Esse dia é hoje. A partir de agora, escolha ser 100% responsável pela sua vida. Elimine todas as suas desculpas. Aceite o fato de que suas escolhas o libertam, contanto que você assuma a responsabilidade pessoal por elas. Chegou a hora de escolher assumir o controle. Sua arma secreta, o registro. Estou prestes a lhe mostrar uma das melhores estratégias que já usei em meu desenvolvimento pessoal. Ela me ajuda a controlar as escolhas que faço durante o dia, fazendo com que tudo se encaixe e gerando comportamentos e ações que colocam meus hábitos na linha, como trabalhadores leais e obedientes. Neste exato momento, escolha uma área de sua vida na qual mais deseja ter sucesso. Você quer ter mais dinheiro no banco? Uma cintura mais fina? Força para competir em um evento de Ironman? Um relacionamento melhor com seu companheiro ou com seus filhos? Imagine em que patamar você está nessa área atualmente. Agora imagine aonde quer chegar. Mais rico, mais magro, mais feliz? É só escolher. O primeiro passo em direção à mudança é a consciência. Se quiser sair de onde está e ir até o ponto em que quer chegar, precisa começar se tornando consciente das escolhas que o levam para longe do destino desejado.
tornando-se muito consciente de cada escolha que fizer hoje, para que possa começar a fazer escolhas melhores daqui para frente. Para ajudá-la a ficar consciente de suas escolhas, quero que registre todas as ações relacionadas à área da sua vida que queira melhorar. Se decidiu acabar com as dívidas, você registrará cada centavo que gastar. Se decidiu perder peso, registrará tudo que colocar na boca. Se decidiu treinar para um evento de atletismo, registrará cada passo que der e cada treino que realizar. Basta carregar um caderninho, algo que consiga manter no bolso ou na bolsa o tempo todo, e um lápis ou caneta. Você registrará tudo, todos os dias, sem falha, sem desculpas, sem exceção. Como se o Big Brother tivesse de olho em você. Como se eu e meu pai fôssemos obrigá-lo a pagar 100 flexões sempre que perdesse o registro. Escrever em um pedaço de papel não parece muito, eu sei. Mas registrar meu progresso e erros é uma das razões de eu ter acumulado o sucesso que eu tenho. O processo nos força a ficar conscientes de nossas decisões. Mas como Jim Rohn dizia, tudo o que é simples de fazer também é simples de não fazer. A mágica não está na complexidade da tarefa, está no fazer as coisas simples e repetidamente e por um tempo suficiente para impulsionar o milagre do efeito cumulativo. Logo, tenha cuidado ao negligenciar as coisas simples que possibilitam as coisas grandiosas da sua vida. A maior diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que não têm é que as primeiras estão dispostas a fazer o que as outras não estão. Lembre-se disso. Isso lhe será útil muitas vezes no decorrer da vida ao enfrentar uma escolha difícil ou tediosa. Armadilha do dinheiro. Aprendi o poder do registro do jeito mais difícil, depois que agi como um total idiota em relação às minhas finanças. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ganhava muito dinheiro vendendo bens imóveis, me reuni com meu contador. Você está devendo muito mais de 100 mil em impostos, disse ele. O quê? Falei. Eu não tenho esse dinheiro sobrando. Por que não? Perguntou ele. Você angariou muito mais do que isso. Certamente reservou os impostos que deveria pagar sobre esse dinheiro. Evidentemente que não fiz isso, respondi. Para onde foi o dinheiro? Perguntou ele. Eu não sei, repliquei. Em uma confissão preocupante, com certeza. O dinheiro passou pelas minhas mãos como água e eu não notei. Então meu contador fez um grande favor. Ele disse, filho, você precisa se controlar. Já vi isso acontecer centenas de vezes. Você está gastando dinheiro como um bêbado idiota e não consegue nem se justificar. Isso é ridículo. Pare. Agora está no fundo do poço. Precisa ganhar dinheiro sobre o qual deverá novos impostos só para pagar os impostos que já são devidos. Continue assim e cavará uma cova financeira com a sua própria carteira. Entendi a mensagem de imediato. Meu contador me mandou fazer o seguinte: carregar um pequeno bloco de notas no bolso e registrar cada centavo que eu gastasse durante 30 dias. Foram $1.000 em um novo terno, ou 50 centavos no posto para encher os pneus do carro, tudo deveria ser registrado no bloco de notas. Nossa, isso me fez perceber imediatamente quantas escolhas inconscientes eu fazia que resultavam no desaparecimento do meu dinheiro. Como eu precisava registrar tudo, resisti a comprar certas coisas só para não ter que pegar o maldito bloco de notas e escrever nele. Manter um registro do dinheiro por 30 dias seguidos consolidou em mim uma nova consciência e criou um conjunto de escolhas e disciplinas completamente novo acerca dos meus gastos. E já que a consciência e os comportamentos positivos se acumulam, eu me vi mais proativo com dinheiro no geral, reservando um pouco mais para a aposentadoria, encontrando áreas de desperdício completo em que poderia economizar e aproveitando muito mais o resultado divertido do dinheiro. Dinheiro é para diversão.
Quando considerava gastar para meu entretenimento, fazia isso depois de pensar muito. Esse exercício de registro mudou minha consciência de como eu me relacionava com o dinheiro. E na verdade funcionou tão bem que utilizei muitas vezes para mudar outros comportamentos. O registro é um modelo que busco para tudo o que me aflige. Ao longo dos anos registrei como comia e bebia, o quanto me exercitava, quanto tempo passava aprimorando uma habilidade, meu número de telefonemas de vendas, até mesmo a melhoria dos meus relacionamentos com familiares, amigos ou minha esposa. O resultado foram tão profundos quanto a chamada de atenção para o registro dos gastos. Ao comprar esse livro, você está basicamente me pagando por minha opinião e orientação. É aqui que fico exigente e insisto que você registre seus comportamentos por pelo menos uma semana inteira. Esse livro não foi escrito para entreter, foi escrito para ajudá-lo a obter resultados. Para isso, você precisa agir. Você já deve ter ouvido falar antes sobre registro. Na verdade, provavelmente já deve ter feito sua própria versão desse exercício. Mas eu também aposto que não esteja fazendo isso agora, não é? Como eu sei disso? Porque a sua vida não está funcionando lá tão bem quanto gostaria. Você se desviou do caminho e o registro é como conseguirá voltar a ele. Você sabe como os cassinos ganham tanto dinheiro em Vegas? Porque eles registram cada mesa, cada vencedor, cada hora. Porque os treinadores olímpicos recebem bem? Porque eles registram cada treino, cada caloria e cada micronutriente que seus atletas usam. Todos os vencedores são registradores. Agora quero que registre a sua vida com a mesma intenção, colocar seus objetivos ao alcance da visão. O registro é um exercício simples. Funciona porque, de momento a momento, traz consciência às ações que realiza na área da vida que deseja melhorar. Você ficará surpreso com o que observará em seu comportamento. Não é possível administrar ou melhorar alguma coisa até que ela seja medida. Da mesma forma, não é possível aproveitar quem você é ao máximo, seus talentos, recursos e capacidades, até que se conscientize e se responsabilize por suas ações. Todo atleta profissional e seu treinador registram os mínimos detalhes de cada performance. Arremessadores de beisebol conhecem as estatísticas de cada arremesso de seu repertório. Jogadores de golfe têm ainda mais métricas sobre suas tacadas. Atletas profissionais sabem como ajustar seus desempenhos com base no que registraram. Prestam atenção nos registros e fazem mudanças de acordo com eles, porque sabem que, quando suas estatísticas melhoram, eles vencem mais jogos e conseguem ganhar mais patrocínio. Em qualquer momento, quero que você saiba exatamente como está se saindo. Estou pedindo para que você registre seus passos como se fosse um bem valioso. Porque é isso que você é. Quer aquele sistema à prova de idiotas sobre o qual falamos antes? É esse. Então, independentemente de achar que está ou não consciente de seus hábitos, e acredite em mim, você não está, peço para que comece a fazer os seus registros. Isso revolucionará a sua vida e, por fim, seu estilo de vida. Devagar e sempre. Não entre em pânico. Estamos começando com calma, devagar. Registre apenas um hábito por uma semana. Escolha o hábito que mais o controla. É por ele que você vai iniciar. Assim que começar a colher as recompensas do efeito cumulativo, com certeza desejará introduzir essa prática em outras áreas da sua vida. Ou seja, escolherá fazer os registros. Digamos que a categoria escolhida seja controlar o que você come, porque deseja perder peso. Sua tarefa é registrar tudo o que colocar na boca, desde o bife com batatas e salada, do jantar, até aquelas mínimas escolhas que fez durante o dia. O punhado de salgadinhos no café do escritório, aquela fatia extra de queijo no seu sanduíche, a barra de chocolate tamanho miniatura,
aquela amostra grátis do mercado, os goles a mais de vinho depois que completa a sua taça novamente. Não se esqueça das bebidas. Todas elas acabam somando, mas é fácil não dar importância a elas, ou esquecê-las se não forem registradas, porque parecem insignificantes. Repito, só escrever essas coisas parece simples, e é, mas só quando realmente você faz. É por isso que estou pedindo para que você se comprometa a escolher uma categoria e uma data inicial agora, antes de virar a página. Pega seu caderno e escreve: comecei a registrar o hábito no dia, coloca o dia, mês e ano. Como será esse registro? Ele será meticuloso, organizado e persistente, constante. Todos os dias você começará colocando a data na primeira linha de uma página em branco e iniciará os registros. O que acontece depois da primeira semana? Você provavelmente ficará chocado, surpreso com o quanto essas calorias, centavos ou minutos passavam despercebidos. Você nunca soube que estavam lá, muito menos que estavam desaparecendo. Agora continue. Mantenha os registros dessa área por 3 semanas. Talvez já esteja resmungando porque não quer fazer isso. Mas confie em mim, você ficará tão impressionado com os resultados depois de uma semana que acabará se comprometendo por mais 2. Isso é praticamente garantido. Por que 3 semanas? Você já ouviu psicólogos falando que nada se transforma em hábito até que seja praticado por 3 semanas. Isso não é uma ciência exata, mas é uma boa referência. E funcionou comigo. Assim, o ideal é que mantenha a sua escolha de registrar seus comportamentos por 21 dias. Caso se recuse, eu não perderei nada. Aliás, não é com a minha cintura, minha saúde cardiovascular, meu saldo bancário ou meu relacionamento que você está brincando. Mas de verdade, você está lendo esse livro porque quer mudar sua vida, não é mesmo? E eu prometi que isso exigiria trabalho lento e constante, não foi? Essa ação não é fácil, mas é simples e possível. Então faça. Prometa a si mesmo que começará hoje. Pelas próximas 3 semanas, escolha carregar um pequeno bloco de notas ou um grande, o que for mais atraente, e escreva cada coisinha da sua categoria. O que acontece em 3 semanas? O choque inicial da primeira semana passa a alegre surpresa de ver como a mera consciência de suas ações começa a moldá-las. Você se verá pensando: eu realmente quero esse chocolate? Vou ser obrigado a pegar meu bloco de notas e escrever isso e me sentirei um pouco envergonhado. São 200 calorias não ingeridas ali. Recuse a barra de chocolate todos os dias e em pouco mais de 2 semanas já terá perdido meio quilo. E você começará a somar aquele café de R$ 4 a caminho do trabalho e perceberá: minha nossa, acabei de gastar 60 pratas em café em 3 semanas. Ei, isso dá quase R$ 1.000 por ano. Ou, cumulativamente, R$ 51.833,79 em 20 anos. É realmente... Precisa parar para tomar esse café? Como é que é? Eu estou dizendo que seu hábito de comprar uma xícara de café de R$ 4 todos os dias custará R$ 51.833,79 em 20 anos. Sim, estou. Você sabia que cada real gasto hoje, não importa como, custa a você quase R$ 5 em apenas 20 anos e R$ 10 em 30 anos? É por isso que, se pegar R$ 1 e investi-lo a 8%, em 20 anos ele valerá quase R$ 5. Cada vez que você gasta R$ 1 hoje, é como se estivesse gastando R$ 5 do seu bolso do futuro. Eu costumava cometer o erro de olhar a etiqueta e pensar que se um item custasse R$ 50, ele me custaria R$ 50. Bem, isso é verdade, no valor atual. Mas se considerarmos o valor em potencial desses mesmos R$ 50,
depois de terem sido investidos por 20 anos, o custo, o que você perde por gastar o dinheiro em vez de investi-lo, é 4 ou 5 vezes maior. Ou seja, toda vez que olhar para um item que custa R$ 50, precisa se perguntar: esse item vale R$ 250? Se valer R$ 250 para você hoje, então vale a pena comprá-lo. Lembre-se disso quando tiver que ir a um lugar como o Sam's Club, com uma variedade de coisas incríveis que você nem sabia que precisava. É entrar para comprar coisas necessárias que custam 25 e sair de lá com 400 em compras? Minha garagem parece um cemitério dessas coisas. Da próxima vez que entrar em uma dessas lojas de preços baixos, avalie as coisas desse ponto de vista de valor futuro. É provável que deixe de lado aquela máquina de fazer crepes de R$ 50 para que seu eu futuro tenha R$ 250 a mais no banco. Faça a escolha certa todos os dias, todas as semanas, durante muitos anos e rapidamente será capaz de ver como pode ter abundância financeira. Fazendo os registros com consciência, você se verá reagindo à vida de maneira muito diferente. Será capaz de perguntar a si mesmo: tomar um café todo dia vale o preço de uma Mercedes-Benz? Porque é isso que está lhe custando. Até mais do que isso, você não está mais sonâmbulo. Está acordado, consciente e fazendo escolhas melhores. Tudo isso apenas com um bloco de notas e uma caneta. Simplesmente incrível, não é? O herói desconhecido. Uma vez que começar a registrar a sua vida, sua atenção estará concentrada nas menores coisas que fizer de forma correta, bem como nas menores coisas que fizer errado. E quando escolher fazer correções mínimas consistentemente, com o tempo começará a ver resultados impressionantes. Mas não espere uma fanfarra imediata. Quando eu digo mínimas, estou falando de praticamente invisíveis. Não haverá aplausos. Ninguém enviará um cartão de felicitações ou um troféu por essas disciplinas. E ainda assim, no fim das contas, seu efeito cumulativo resultará em uma recompensa excepcional. As menores das disciplinas são as que geram recompensas com o tempo, o esforço e a preparação para o grande triunfo que aconteceu quando ninguém estava olhando. E mesmo assim, os resultados são excepcionais. Um cavalo ganha pela ponta do focinho, mas recebe o prêmio em dinheiro 10 vezes maior. O cavalo foi 10 vezes mais rápido? Não, só um pouquinho melhor. Mas foram essas voltas extras que ele deu na pista e a disciplina extra na dieta do cavalo ou o trabalho extra que o jockey realizou que geraram resultados levemente melhores com recompensas cumulativas. Depois de jogar centenas de torneios e de registrar milhares de tacadas, a diferença entre o jogador de golfe em primeiro lugar e aquele em 10º lugar é uma média de apenas 1,9 tacada. Mas a diferença no prêmio, em dinheiro, é 5 vezes maior, mais de 10 milhões em comparação com 2 milhões. O jogador número 1 não é 5 vezes melhor, nem 50% ou mesmo 10% melhor. Na verdade, a diferença entre sua pontuação média é de apenas 2,7 melhor. Ainda assim, os resultados são 5 vezes melhores. Esse é o poder do acúmulo de pequenas coisas. Não são as grandes que se acumulam no final. São as centenas, milhares ou milhões de pequenas coisas que separam o ordinário do extraordinário. Ser apenas uma tacada melhor requer incontáveis pequenas coisas que não são registradas quando você veste o blazer verde de vencedor no torneio Masters. Permita-me mostrar mais alguns modelos em que o registro de pequenas mudanças pode resultar em grandes recompensas. Dê uma volta. Eu estava aconselhando um CIO de uma empresa de tamanho considerável que ganha mais de 100 milhões em vendas anualmente. Phil era um empreendedor e fundador da companhia. A empresa estava indo bem, mas detectei uma falta de envolvimento, confiança e entusiasmo na cultura de sua organização.
Não fiquei muito surpreso. Parece que Phil não havia estado presente em partes de seu escritório há mais de 5 anos. Ele nunca havia falado pessoalmente com mais de 80% dos seus funcionários. Basicamente, vivia em uma bolha com sua equipe de administração. Pedi que Phil registrasse apenas uma mudança. 3 vezes por semana, ele tinha que sair de seu escritório e caminhar pelo edifício. Seu objetivo era procurar pelo menos 3 pessoas que visse fazendo as coisas do jeito certo ou sobre quem tivesse ouvido falar bem e dar a elas um reconhecimento pessoal de sua valorização. Essa pequena mudança em seu comportamento exigia menos de 1 hora por semana, mas teve efeitos gigantescos com o tempo. Os funcionários a quem Phil reservou um tempo para dar reconhecimento começaram a se esforçar mais e a trabalhar com mais afinco para receber mais reconhecimento. Outros funcionários começaram a ter um desempenho melhor, pois observaram que um maior esforço era reconhecido e valorizado. O efeito dominó em sua nova atitude foi transferido para suas interações com clientes, melhorando a experiência deles com a empresa, aumentando seu retorno e negócios oriundos de indicações, o que fez todos se sentirem mais orgulhosos. Essa mudança simples no decorrer de um período de 18 meses transformou completamente a cultura da empresa. Os lucros líquidos cresceram mais de 30% durante esse tempo, utilizando a mesma equipe e sem investimentos adicionais em marketing. Tudo porque Phil se comprometeu a dar um passo pequeno e aparentemente insignificante com consistência ao longo do tempo. Árvore do dinheiro. 12 anos atrás, eu tinha uma assistente sensacional chamada Kathleen, que ganhava 40 mil por ano nessa época. Ela foi escalada para administrar a tabela de registros que ficava no fundo da sala durante uma das minhas palestras sobre empreendedorismo e acúmulo de riqueza. Na semana seguinte, ela veio até meu escritório. Ouvi você falar sobre poupar 10% de tudo que se ganha, disse ela. Parece bom, mas não tenho como fazer isso. É algo totalmente real. Ela continuou falando sobre todas as suas contas e obrigações financeiras. Depois escreveu todas e ficou óbvio que realmente não tinha dinheiro sobrando no fim do mês. Eu preciso de um aumento, afirmou. Farei melhor do que isso, falei. Vou ensiná-la a ficar rica. Essa não era a resposta que ela queria, mas concordou. Ensinei Kathleen a registrar seus gastos e ela começou a carregar seu bloco de notas. Falei para ela abrir uma conta poupança separada com apenas $33, apenas 1% de sua renda mensal. Depois mostrei como viver com $33 a menos no mês seguinte, levando seu próprio almoço uma vez por semana, em vez de ir à lanchonete e pedir um sanduíche, um pacote de salgadinhos e uma bebida. No mês seguinte, a fiz economizar apenas 2%, $67. Ela economizou os 33 a mais mudando sua assinatura de TV a cabo. No mês seguinte, chegamos a 3%. Cancelamos sua assinatura da revista People, chegara a hora dela estudar a própria vida, e em vez de ir ao Starbucks 2 vezes por semana, falei a Kathleen que comprasse os grãos de café da Starbucks e outros acompanhamentos e fizesse seu próprio café no escritório. Ela passou a gostar muito mais disso e eu também. No fim do ano, Kathleen estava economizando 10% de cada centavo que ganhava sem notar um impacto significativo em seu estilo de vida. Ela ficou impressionada. Aquele único exercício também teve um efeito dominó em muitas outras disciplinas em sua vida. Ela calculou o quanto gastava com entretenimento entorpecedor e começou a investir esse dinheiro em crescimento pessoal. Depois de alimentar sua mente com centenas de horas de conteúdo inspirador e instrucional, sua criatividade disparou. Ela me trouxe várias ideias sobre como podíamos ganhar e economizar dinheiro em nossa organização. Apresentou-me um plano que implementaria em seu tempo livre,
Se eu prometesse recompensá-la com 10% de todo o dinheiro economizado com as estratégias e 15% de todas as novas estratégias de renda que se comprovassem lucrativas. No fim do ano, ela ganhava bem mais do que $100.000 por ano, com o mesmo salário base de 40 mil. No fim, Kathleen começou seu próprio negócio de serviços de contratos independentes e foi embora. Eu a encontrei em um aeroporto há 2 anos e agora ela ganha mais do que 250 mil por ano e já economizou e criou mais de 1 milhão em bens. Ela é uma milionária. Tudo começando com uma escolha de dar um pequeno passo e passar a economizar $33 por mês. Tempo é dinheiro. Quanto antes você começar a fazer pequenas mudanças, maior será o poder do efeito cumulativo a seu favor. Suponha que seu amigo tenha escutado o conselho de Dave Ramsey e começado a guardar $250 por mês em um plano de aposentadoria individual quando conseguiu seu primeiro emprego depois da faculdade, aos 23 anos. Você, por outro lado, só começou a economizar aos 40, ou talvez tenha começado um pouco antes, mas limpou a conta de aposentadoria porque não notou nenhum ganho substancial. Quando seu amigo tiver 40 anos, não terá que investir nenhum dólar a mais e terá mais de 1 milhão quando estiver com 67 anos, com um aumento a uma taxa de 8% dos juros compostos mensais. Você continuará a investir $250 todo mês até ter 60 anos, a média de idade mais comum de aposentadoria para aqueles nascidos depois de 1960. Isso significa que você economiza durante 27 anos em comparação aos 17 do seu amigo. Quando estiver pronto para se aposentar, terá menos 300 mil em relação a ele e terá investido 27 mil a mais do que ele. Embora tenha economizado por muito mais tempo e investido muito mais dinheiro, você ainda acaba com menos de 1/3 do dinheiro que poderia ter. Isso acontece quando procrastinamos e negligenciamos comportamentos, disciplinas e hábitos necessários. Não espere nem mais um dia para começar as pequenas disciplinas que o levarão na direção de seus objetivos. Você diz a si mesmo que está começando tarde demais e já está tão atrasado que nunca conseguirá tirar o atraso. Esse é apenas mais um mantra que se repete na sua cabeça e está na hora de interrompê-lo. Nunca é tarde demais para colher os benefícios do efeito cumulativo. Suponha que você sempre quis tocar piano, mas acha que é tarde demais porque está prestes a fazer 40 anos. Se começar agora, quando estiver na época de se aposentar, poderá ser um mestre pianista, pois já estará praticando há 25 anos. O segredo é começar agora. Cada grande ato, cada aventura fantástica começa com pequenos passos. O primeiro sempre parece mais difícil do que realmente é. Mas e se 25 anos forem tempo demais? E se você só tiver tempo ou paciência para 10? No livro Focal Point, Ponto Focal em tradução livre, de Brian Tracy, ele oferece um modelo de como melhorar 1000% de qualquer área de sua vida. Não 10, nem 100, mas 1000%. Permita-me explicar. Tudo o que você precisa fazer é melhorar a si mesmo, seu desempenho e seus resultados e ganhos 1/10 de 1% a cada dia útil, pode até relaxar nos finais de semana. Ou seja, 1 em 1000. Você acha que conseguiria fazer isso? É claro, qualquer um consegue. Simples. Faça todos os dias da semana e você melhorará 0,5% a cada semana. Tradução, bem pouco. Chegando a 2% ao mês, o que cumulativamente chega a 26% por ano. Sua renda agora dobra a cada 2,9 anos. No ano 10, você poderá ter desempenho e ganho de 1000% melhores do que agora. Isso não é incrível? Não é necessário fazer 1000% mais de esforço ou trabalhar 1000% mais horas. Apenas 1/10 de 1% de melhoria por dia. Só isso. O sucesso é uma meia maratona.
Beverly era uma vendedora de uma empresa de software educacional na qual eu estava fazendo uma renovação corporativa. Um dia ela me contou sobre uma amiga que ia correr uma meia maratona no final da semana seguinte. Eu nunca conseguiria fazer isso, garantiu Beverly, que estava significativamente acima do peso. Fico sem fôlego só de subir um lance de escadas. Se você quiser, pode fazer o que sua amiga faz, falei para ela. E ela relutou. De jeito nenhum. Meu primeiro passo foi ajudar Beverly a encontrar uma motivação. Então, Beverly, por que você correria uma meia maratona? Bem, a reunião de 20 anos do ensino médio está chegando no próximo verão e eu queria estar fabulosa, mas ganhei muito peso desde que tive meu segundo filho há 5 anos. Não sei como conseguiria fazer isso. Bingo! Agora tínhamos um objetivo motivacional. Mas prossegui com cuidado. Se você já tentou perder peso, provavelmente sabe o que acontece. Paga uma matrícula cara na academia, gasta uma fortuna com personal trainer, equipamento novo, roupas bacanas para treinar e ótimos tênis específicos para isso. Você treina vigorosamente por uma semana mais ou menos e então transforma seu equipamento elíptico em uma cabide de roupas, para de ir à academia e deixa os tênis mofando no canto. Eu queria experimentar algo melhor com Beverly. Sabia que, se conseguisse fazê-la escolher apenas um hábito novo, ela entraria no jogo e todos os outros viriam naturalmente. Eu lhe pedi que dirigisse seu carro e mapeasse um trajeto de 1,5 km a partir de sua casa. Então lhe falei para dar uma volta caminhando por esse trajeto 3 vezes durante 2 semanas. Note que não pedi para que ela corresse o trajeto todo. Em vez disso, comecei com algo pequeno. Uma tarefa fácil que não exigisse muito esforço. Depois falei que desse 3 voltas por semana, caminhando pelo trajeto por mais 2 semanas. Todos os dias ela escolheu prosseguir. Em seguida, falei a Beverly para começar uma corrida lenta, apenas enquanto ela ainda estivesse confortável. Quando começasse a se sentir sem fôlego, deveria parar e continuar caminhando. Pedi que ela fizesse isso até conseguir correr 1/4 do trajeto, depois metade, depois 3/4. Ela levou mais 3 semanas, 9 voltas, para conseguir correr o trajeto completo. Isso pode parecer tempo demais para uma vitória tão pequena, não é? Afinal de contas, metade de uma maratona tem 21 quilômetros. Esse 1,5 km não é nada. No entanto, o importante foi que Beverly começou a ver isso como sua escolha de estar em forma para a reunião. Seu poder de motivação, como explicarei em breve, estava alimentando seu novo hábito de saúde. O efeito cumulativo havia sido iniciado e estava começando seu processo milagroso. Pedi então que Beverly aumentasse sua distância 200 metros de cada vez, uma distância quase imperceptível, talvez apenas 300 passos a mais. Em 6 meses ela estava correndo 14,5 km sem qualquer desconforto. Depois de 9 meses fazia 21,7 km regularmente, mais do que a distância de uma meia maratona, como parte de sua rotina de corrida. O mais animador, no entanto, foi o que aconteceu em outras áreas de sua vida. Beverly perdeu seu desejo por chocolate, uma obsessão que teve a vida toda, e por alimentos pesados e gordurosos. Simplesmente sumiu. O aumento de energia que sentiu com o exercício cardiovascular e suas melhores escolhas de alimentos a ajudaram a ter mais entusiasmo no trabalho. Seu desempenho de vendas dobrou durante o mesmo período, o que foi ótimo para mim. Como vimos no capítulo anterior, o efeito dominó de todo esse impulso aumentou sua autoestima, o que a tornou mais carinhosa com seu marido. Seu relacionamento ficou mais apaixonado do que fora desde a faculdade. Com energia renovada, sua interação com seus filhos ficou mais ativa e animada. Ela notou que não tinha mais tempo para sair com seus amigos depressivos, que ainda se reuniam depois do trabalho para beber e comer petiscos gordurosos. Fez novos amigos saudáveis em um clube de corrida ao qual se associou.
o que levou a toda uma nova variedade de escolhas, comportamentos e hábitos positivos. Depois daquela primeira conversa em meu escritório e a decisão de Beverly de encontrar seu poder de motivação e de se comprometer com uma série de pequenos passos, ela perdeu mais de 18 quilos e se tornou uma propaganda ambulante e corredora para mulheres empoderadas e em forma. Atualmente, Beverly corre maratonas completas. Sua vida é o produto de suas escolhas, momento a momento. Em nosso CD Success de maio de 2010, a treinadora fitness do programa de TV Biggest Loser, Jillian Michaels, compartilhou comigo uma história de infância poderosa. Quando eu era criança, minha mãe fazia essas caças elaboradas aos ovos de Páscoa para mim. Eu corria pela casa e quando chegava perto de um ovo, escondido, ela dizia, está quente. Sabe, se você chegava mais perto, ela dizia, está pegando fogo. E quando você se afastava, ela dizia, está fria, congelando. Eu ensino aos competidores que, de momento a momento, preciso que eles pensem sobre sua felicidade e objetivo final como se estivessem quentes. Como cada escolha e cada decisão que tomam no momento que os fazem chegar mais perto desse objetivo final. Já que seus resultados vêm de escolhas, momento a momento, você tem um poder incrível de mudar sua vida, mudando essas escolhas. Passo a passo, dia a dia, suas decisões moldarão suas ações até que se tornem hábitos, em que a prática os torna permanentes. Perder é um hábito, ganhar também é. Agora vamos trabalhar em instilar permanentemente hábitos vencedores em sua vida. Eliminar hábitos de sabotagem e instilar os hábitos positivos necessários. E assim você poderá levar uma vida em qualquer direção desejada, para além da sua imaginação. Deixe-nos mostrar como. Faça o efeito cumulativo trabalhar em seu favor. Resumo dos passos de ação. Com qual área, pessoa ou circunstância em sua vida você tem mais dificuldade? Comece a registrar todos os aspectos que o deixam grato nessa situação. Mantenha um registro de tudo que reforce e expanda a sua gratidão nessa área. Em que área da sua vida você não está assumindo 100% de responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de sua condição atual? Escreva 3 coisas que você fez no passado que estragaram tudo. Liste 3 coisas que aconteceram com você, mas às quais reagiu mal. Escreva 3 coisas que pode começar a fazer imediatamente para reassumir a responsabilidade pelos resultados em sua vida. Comece a registrar pelo menos um comportamento em uma área de sua vida que gostaria de mudar e melhorar. Por exemplo, finanças, nutrição, fitness, reconhecimento de outras pessoas.